E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Deus nunca erra. Antes de começarmos, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui embaixo, ative o sininho de notificação e deixe o seu like, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe também com 5 contatos do seu WhatsApp, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, para que esse conteúdo chegue àquelas pessoas que realmente precisam ouvir essa mensagem. Fechou? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Deus nunca erra. E eu queria deixar aqui uma breve história para ilustrar um pouco esse nosso estudo. Certa vez, num reino, antigamente, né, um reino antigo, os reis tinham o costume de sair para caçar mesmo, caçar animais, era uma tradição dos reis. E toda vez que o rei saía para caçar, ele levava um servo, um ajudante, que era a pessoa de confiança dele, que estava ali para o ajudar, né, no caso de algum perigo que ele viesse a correr, aquele ajudante, aquele servo estaria ali para proteger o rei. E um certo rei tinha o costume de sempre, em determinada época do ano, ele saía para caçar. E numa dessas caças, ele levou o seu servo. E esse servo, ele era de confiança extrema do rei. E além de servo, ele era um conselheiro do rei. Ele dava conselhos, ele falava muito do amor de Deus, ele falava muito dos planos de Deus para a nossa vida. Mas aquele rei, ele não acreditava muito em Deus, ele tinha um pé atrás em relação a Deus. Ele não acreditava muito, ele era meio ateu, meio descrente de Deus. E numa dessas caçadas, estava lá o rei e o seu servo, e aquele rei viu uma onça no meio da mata. E ele queria caçar aquela onça, que naquela época servia como um troféu, né? Um rei conseguir caçar, abater uma onça, era considerado um herói. E aquele rei estava lá na sua caçada e de repente ele avistou uma onça, mirou, disparou sua arma e abateu a onça. E como de costume, né, que ele fazia, ele foi até a sua caça, a sua presa que estava ali abatida, mas ao se aproximar daquela onça, aquela onça não estava morta, ela estava apenas fingindo. Na hora que o rei se aproximou dela, ela se virou e fez um ataque rápido no rei e mordeu a sua mão direita e arrancou-lhe o polegar da mão direita. E então aquele servo, ao observar aquilo, também como ele andava armado, que era para proteger o rei, ele chegou e matou aquela onça e salvou a vida do rei. Só que aquele rei, ao invés de ser grato, de ter sido livre da morte, ele apenas perdeu um dedo. Ele poderia ter sido morto por aquela onça, que é um animal selvagem, todos sabem que é um animal muito feroz. E ele ficou muito enfurecido, porque ele perdeu o dedo na hora, estava com dor e viu que a onça tinha arrancado o seu dedo. E aquele servo lhe disse a ele, né, ó meu rei, o senhor escapou da morte, né? Em vez de ele ser grato ao servo por ter salvado a vida dele, ele ficou muito bravo, muito furioso por ter perdido um dedo. Então aquele servo disse a ele, ó meu rei, agradeça a Deus por estar vivo, o senhor poderia ter perdido a vida. E o rei ficou enfurecido, ele já não era muito fã de falar de Deus para ele. E ele ficou muito bravo com o servo e disse, como que você vem falar de Deus? Eu perdi meu dedo. Se Deus existisse mesmo, eu não teria perdido meu dedo. Deus não existe coisa nenhuma. Eu perdi o meu dedo. Né? Se Deus me protege como você fala, ele falhou. Deus errou, ele fez eu perder meu dedo. E aquele servo não fica assim, meu rei. E aquele rei ficou tão enfurecido que ao voltar para o palácio, ele mandou jogar aquele servo no calabouço. Ele disse, esse servo imprestável, deixou com aquela onça arrancasse meu dedo, ainda vem me falar de Deus, que Deus me salvou, eu não acredito nisso não, deixa ele lá preso. E passou-se alguns dias, o rei se recuperou, né? Cicatrizou aquela ferida e ele arrumou um novo servo. E aí aquele rei foi novamente para uma outra caçada, agora com um servo novo. E lá durante a caçada eles se afastaram bastante do castelo onde ele morava e foram se adentrando na mata, só que era um local desconhecido. E de repente apareceu alguns nativos, uns índios que moravam ali, habitavam aquela região da mata e capturaram o rei e o seu servo. E aqueles índios, aqueles nativos, eles tinham por costume sacrificar seres humanos
Eles caçavam os seres humanos e sacrificavam em rituais que eles acreditavam de purificação. Então eles tinham que sacrificar seres humanos. E aí capturou o rei e aquele servo. E levaram eles para o meio da aldeia, para o meio da tribo, para fazer o sacrifício. Mas aquele servo que acompanhava o rei, ele também não acreditava em Deus, ele não era temente a Deus. E aquele servo que, mesmo preso lá, mesmo o rei o colocando na prisão, por ter ficado com raiva e ter perdido o dedo, ele estava sempre ali orando, intercedendo a Deus pela vida daquele rei. Porque ele era muitos anos de convivência com o rei e ele acreditava muito em Deus. Então aquele rei e aquele novo servo estavam lá presos com aqueles índios e iam ser sacrificados num ritual de purificação daquela tribo indígena. E ao chegarem lá ao local do sacrifício, eles amarraram o rei e aquele servo, e o primeiro a ser sacrificado foi o servo. Infelizmente perdeu a vida dele, foi sacrificado ali naquela tribo. E na hora que foram sacrificar o rei, um daqueles índios que estava praticando aquele ritual, ele olhou e percebeu que aquele rei não tinha um dos dedos. Então era improvável, né? Eles não aceitavam. Assim como na época de Deus, que Deus exigia sacrifícios de animais aos servos dele, né? Na época da Bíblia, se você ler, na época de Noé, na época de Abraão, na época de Moisés, eles ofereciam sacrifícios a Deus. E os animais tinham que ser perfeitos, não podia ter manchas, não podia ser aleijados, não podia ser deficientes. E isso era um costume, acreditava-se nisso também naquela tribo, né, que o sacrifício devia ser um homem perfeito. E ao notar que aquele rei não tinha aquele dedo, eles resolveram então soltar ele, porque esse homem não serve para ser sacrificado, ele é deficiente, ele não tem o dedo. O nosso Deus lá não vai se agradar dele. Então aquele rei foi solto. E ele voltou correndo para o palácio dele. E ao chegar lá, a primeira coisa que ele fez foi mandar soltar aquele servo que ele havia prendido. Então o rei, muito arrependido, mandou chamar aquele servo que estava preso na presença do rei. E ele lhe disse assim: nossa, eu verdadeiramente hoje eu acredito que Deus existe, porque ele me deu um livramento. Ele me livrou hoje da morte. Eu lhe peço perdão por ter lhe prendido no calabouço e ter duvidado da existência de Deus. Me fala mais sobre ele. E aí começaram a conversar ali, mas o rei ainda ficou com uma dúvida. Então aquele rei disse ao seu servo: mas ainda me resta uma dúvida, né? Por que Deus permitiu, mesmo sabendo que você falava do amor dele para mim e eu não acreditava, por que Deus permitiu que eu te prendesse no calabouço? Aí o seu servo, na sua infinita sabedoria vinda de Deus, respondeu ao seu rei: mas essa é fácil, meu rei. Se eu estivesse com o Senhor no meio daquela caçada, quem estaria morto hoje seria eu. Então, se eu estava preso, foi porque Deus me livrou. O que a gente tira de ensinamento dessa história? Deus, ele nunca erra. Nós é quem temos o costume, o péssimo costume, de reclamar de tudo. Deus é que sabe, os pensamentos dele são maiores que o nosso. Deus é que sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós perdemos algo ou deixamos de adquirir algo, ou algo que gostamos muito, temos que nos desfazer por algum motivo, ou perdemos um ente querido. Eu não sei qual é a sua perda, qual a sua frustração, mas muitas vezes, quando não é culpa nossa, é um plano de Deus para a nossa vida. Muitas vezes Deus está nos livrando de algo muito pior, e a gente, em vez de sermos gratos, nós começamos a reclamar, criticar, muitas vezes até questionar a Deus. Então, antes de criticar a Deus, antes de reclamar das situações, tente enxergar as situações de um modo diferente, tente enxergar as coisas de uma maneira diferente. Deus, ele nunca erra. Assim como aquele servo teve a sabedoria de se manter calmo e confiante a Deus, ele também poderia ter se revoltado por ter sido preso e falar: nossa, acreditei tanto em Deus e agora estou aqui preso. Ele olhou de uma maneira diferente a situação e ele entendeu que se ele estivesse solto, quem estaria naquela segunda vez na caçada seria ele, e ele, por ser perfeito, ele seria sacrificado. E ele, por ser fiel a Deus, ele estava ali intercedendo pelo rei. Então o rei perdeu o seu dedo não foi por acaso,
é que Deus tinha um plano maior de salvação na vida dele. Mesmo ele perdendo um dedo, talvez se ele fosse mais obediente a Deus, talvez se ele acreditasse mais em Deus, ele não teria nem perdido aquele dedo. Mas se ele perdeu o dedo, foi porque Deus tinha um livramento maior na vida dele mais à frente, e isso ficou provado na história. Então, antes de questionar a Deus, antes de reclamar de tudo de ruim que acontece na sua vida, comece a ver as coisas de uma maneira diferente. Deus, ele nunca erra. Se Deus permite certas situações na minha e na sua vida, é porque Ele te ama e é porque os planos dele são maiores que os seus. Leia lá Isaías 55, capítulo 55, versículo 8 e 9. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Ali Deus fala que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Não tente saber mais do que Deus. Deus é quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Faça um excepcional dia. Vá cuidar da sua vida. Porque se você não cuidar, ninguém vai fazer isso por você. Lembre-se, vá cuidar da sua vida. Faça um excepcional dia e até o próximo vídeo.